Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 8, que narra o fim do dilúvio e o novo começo prometido por Deus. Este capítulo é um marco na história bíblica, pois marca o momento em que Deus restaura a terra e estabelece um pacto eterno com Noé e toda a criação. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como elas podem transformar nossa caminhada com Deus. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana. No capítulo anterior, vimos o cumprimento do juízo divino através do dilúvio, que destruiu toda a vida terrestre, exceto aqueles que estavam na arca. Agora, em Gênesis, capítulo 8, somos testemunhas do fim do dilúvio e do início de uma nova era. As águas recuam, a arca pousa nas montanhas de Ararat, e Deus estabelece um pacto de paz com Noé e toda a criação. Este capítulo nos ensina sobre os temas da renovação, da fidelidade de Deus e da esperança em meio à adversidade. Ele também aponta para o plano redentivo de Deus, que culminaria em Jesus Cristo. Vamos começar lendo Gênesis 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e cessaram as águas. Esses versículos são uma lembrança poderosa de que Deus nunca se esquece de seu povo. Mesmo em meio às maiores provações, sua fidelidade permanece inabalável. Eles nos desafiam a confiar em Deus, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas. Em Gênesis 8, versículo 1, lemos que Deus se lembrou de Noé. Essa expressão não implica que Deus havia esquecido Noé, mas enfatiza sua atenção constante e cuidado providencial. Deus enviou um vento sobre a terra, fazendo com que as águas começassem a recuar. Esse vento pode ser visto como um símbolo da presença e do poder de Deus, semelhante ao Espírito de Deus que pairava sobre as águas no início da criação. Gênesis 1, versículo 2. As águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7, versículo 24. Mas agora começam a diminuir. Esse processo gradual de recuo das águas é altamente simbólico. Ele representa a paciência de Deus ao preparar um novo começo para a humanidade. Em Salmos 104, versículo 30, lemos: Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Assim como Deus renovou a terra após o dilúvio, Ele continua renovando nossas vidas quando confiamos nele. Em Gênesis 8, versículo 4, a arca pousa nas montanhas de Ararat, uma região que hoje faz parte da Turquia moderna. Essa descrição geográfica reforça a historicidade do relato bíblico e serve como um lembrete de que Deus sempre tem um lugar seguro para seu povo. As montanhas de Ararat representam um ponto alto, tanto literal quanto simbolicamente, marcando o início de uma nova fase para a humanidade. Finalmente, em Gênesis 8, versículo 5, as águas continuaram a baixar até que, no 10º mês, as montanhas tornaram-se visíveis. Esse processo gradual de recuo das águas nos ensina que Deus age no tempo dele, não no nosso. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: Há tempo para tudo, e um tempo para cada coisa debaixo do céu. Devemos aprender a esperar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem demorar a mudar. Após mais 40 dias, Noé abriu a janela da arca e enviou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Gênesis 8, versículo 7. O corvo, sendo um animal imundo, não retornou à arca, possivelmente porque encontrou carniça para se alimentar. Isso contrasta com a pomba, que foi enviada logo depois. Em Gênesis 8, versículo 8-9, Noé enviou uma pomba, que retornou porque não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, ele enviou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Gênesis 8, versículo 11. Essa folha de oliveira simboliza a paz, renovação e a esperança de um novo começo. Finalmente, após mais 7 dias, Noé enviou a pomba pela 3ª vez, e ela não retornou, indicando que a terra estava habitável novamente. Esse episódio nos ensina sobre a importância de esperar no tempo de Deus. Assim como Noé aguardou pacientemente pelas águas recuarem,
somos chamados a confiar na providência divina, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Em Isaías 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Além disso, a pomba e a folha de oliveira tornaram-se símbolos universais de paz e reconciliação. Na Bíblia, a pomba também é associada ao Espírito Santo, que traz paz e renovação aos corações dos crentes. Em João 14, versículo 27, Jesus declara: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em Gênesis 8, versículo 13 e 14, lemos que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, a terra estava completamente seca. Deus então ordenou que Noé, sua família e os animais saíssem da arca. Gênesis 8, versículo 15 e 17. Após um ano dentro da arca, eles finalmente puderam pisar em terra firme novamente. Assim que saiu da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Gênesis 8, versículo 20. Esses sacrifícios eram um ato de adoração e gratidão, reconhecendo a fidelidade de Deus em preservar suas vidas. Em Gênesis 8, versículo 21, lemos que Deus sentiu o suave aroma dos sacrifícios e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, ainda que a imaginação do coração do homem seja má desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente, como fiz. Essa declaração de Deus revela sua misericórdia e compromisso com a criação. Embora o pecado ainda exista no coração humano, Deus prometeu não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio. Essa promessa aponta para o caráter fiel e paciente de Deus, que sempre busca maneiras de renovar e restaurar sua criação. Finalmente, em Gênesis 8, versículo 22, Deus estabelece a ordem natural da criação, dizendo: Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Essa promessa garante que a terra continuará funcionando de acordo com o plano original de Deus, proporcionando estabilidade e previsibilidade para a humanidade. Ela também nos lembra que Deus é o Criador soberano, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículo 3. Você sabia que o número 7 aparece repetidamente neste capítulo, simbolizando perfeição e completude? Por exemplo, Noé enviou a pomba pela primeira vez após 7 dias, e depois novamente após mais 7 dias. Esse padrão reforça a ideia de que Deus age em perfeita ordem e propósito. O número 7 também está associado ao descanso e à plenitude, como vemos no 7º dia da criação, Gênesis 2, versículo 2-3. Outra curiosidade interessante é que o relato do dilúvio e seu fim têm paralelos com a criação original. Assim como Deus separou as águas no princípio, Gênesis 1, versículo 6-7, Ele agora faz com que as águas recuem para revelar a terra seca. Essa semelhança sugere que Deus estava iniciando uma nova criação, restaurando a ordem e a harmonia perdidas pelo pecado. Além disso, o arco-íris, mencionado no próximo capítulo, Gênesis 9, versículo 13, é um fenômeno natural que ocorre quando a luz do sol é refratada pelas gotas de chuva. Na Bíblia, o arco-íris é apresentado como um sinal visível da aliança de Deus com a humanidade, lembrando-nos de sua fidelidade e promessa de não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos lembrar que Deus nunca se esquece de seu povo. Assim como ele se lembrou de Noé durante o dilúvio, ele também se lembra de nós em nossas provações. Em Isaías 49, versículo 15 e 16, lemos: Porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Segundo, devemos confiar no tempo de Deus. Assim como Noé aguardou pacientemente pelas águas recuarem, somos chamados a esperar no Senhor, sabendo que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28. Em Salmos 27, versículo 14, lemos: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Terceiro, devemos cultivar um coração de adoração e gratidão. Assim como Noé ofereceu sacrifícios a Deus após sair da arca,
Somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Nosso louvor e gratidão são aromas agradáveis a Deus, que nos responde com bênçãos e misericórdia. Finalmente, este capítulo nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Assim como ele prometeu não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio, ele também prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus declara: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Podemos confiar plenamente em sua palavra, sabendo que ele nunca falha. Essa promessa nos dá segurança em meio às incertezas da vida, lembrando-nos de que Deus está no controle. Além disso, este capítulo nos desafia a refletir sobre nossa responsabilidade como mordomos da criação. Assim como Deus renovou a terra após o dilúvio, somos chamados a cuidar do mundo que ele nos confiou. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos que Deus colocou Adão no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Esse mandato continua válido hoje, lembrando-nos de ser bons administradores dos recursos naturais e de promover a sustentabilidade. Por fim, o relato do fim do dilúvio nos convida a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Noé não apenas saiu da arca, mas também construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Isso nos desafia a priorizar nossa comunhão com Deus, dedicando tempo para oração, adoração e estudo da palavra. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos instrui: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." O relato do fim do dilúvio está repleto de conexões com outras partes da Bíblia, apontando para o plano redentivo de Deus. Aqui estão algumas dessas conexões. Assim como Deus renovou a terra após o dilúvio, ele promete uma nova criação final no fim dos tempos. Em Apocalipse 21, versículo 1, lemos: "Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Essa nova criação será caracterizada pela presença plena de Deus e pela ausência total do pecado e da morte. Os sacrifícios oferecidos por Noé prefiguram o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Enquanto os sacrifícios de animais eram temporários e simbólicos, Cristo ofereceu-se a si mesmo como o único sacrifício capaz de remover o pecado. Hebreus 10, versículo 10. Em Efésios 5, versículo 2, lemos que Cristo se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A promessa de Deus de não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio é o primeiro de muitos pactos que ele estabelece com a humanidade. Esses pactos culminam na nova aliança em Jesus Cristo, que traz salvação eterna para todos os que creem. Hebreus 8, versículo 6-13. Em Gênesis 8, versículo 22, Deus promete que as estações continuarão enquanto a terra existir. Essa promessa é reiterada em outros textos bíblicos, como Salmo 74, versículo 16-17. "O dia é teu, e tua também é a noite. Tu estabeleceste a luz e o sol. Tu fixaste todos os limites da terra. O verão e o inverno tu os formaste." Essas palavras nos lembram que Deus é o sustentador soberano de todas as coisas. O relato do fim do dilúvio não apenas narra eventos históricos, mas também contém verdades teológicas profundas. Aqui estão algumas reflexões adicionais. O recuo gradual das águas simboliza a paciência de Deus ao preparar um novo começo para a humanidade. Em 2 Pedro 3, versículo 9, lemos que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sua paciência é uma expressão de seu amor e desejo de restaurar relacionamentos quebrados pelo pecado. Deus controla todas as coisas, desde as águas do dilúvio até o vento que fez com que elas recuassem. Em Jó 37, versículo 16, lemos: "Sabes tu como Deus distribui as nuvens, e como faz resplandecer os relâmpagos da sua nuvem?" Essa soberania nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Assim como Deus renovou a terra após o dilúvio, ele deseja renovar nossos corações e mentes através do poder do Espírito Santo. Em Tito 3, versículo 5, lemos que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa renovação nos capacita a viver de maneira que honre a Deus. O fim do dilúvio nos aponta para a esperança de um futuro melhor. Assim como Deus trouxe paz e estabilidade após o dilúvio,
Ele promete um futuro glorioso para seus filhos. Em Romanos 8, versículo 21, lemos que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 8, o fim do dilúvio e o novo começo, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a fidelidade de Deus, sua misericórdia e seu desejo de renovar e restaurar sua criação. Ele também nos desafia a confiar em sua providência e a adorá-lo com gratidão. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre a fidelidade de Deus. Como você pode aplicar essas verdades em sua vida hoje? Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 9, a aliança de Deus com Noé e o arco-íris. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.